Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Convido também para a leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, leremos a partir do verso 3. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor,
para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E ainda quero convidar a amada congregação para a leitura do Catecismo, Dia do Senhor 1. É muito bonita a forma com que começa o Catecismo. E ele trata, e nós vamos tratar também, da consolação de Deus. Pergunta 1. Qual é seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para, de agora em diante, viver para ele. Pergunta 2. O que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? Primeiro, como são grandes os meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação. Vamos a uma breve oração, irmãos. Pai grandioso, benigno, misericordioso, nós te louvamos, Senhor, e aqui estamos, Deus, nesta santa comunhão, diante da sua palavra, diante, Deus, da tua santa vontade, prestando-lhe este culto. Pedimos, Deus, que seu Santo Espírito nos ilumine para que possamos entender a sua palavra revelada. Que neste momento, Deus, eu diminua e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E que aqui, Deus, tudo seja para glorificar o teu nome. No nome santo de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho, por meio deste sermão, proclamar-vos a consolação de Deus. Nosso Deus é o Deus de toda consolação, conforme nós vimos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. É o Deus de toda consolação, de forma que a verdadeira consolação, ela procede de Deus, vindo ela da santa palavra de Deus, vindo ela por palavras preocupadas conosco, das pessoas, ou seja, se consolados somos consolados por Deus, que é o Pai de toda consolação. O Catecismo começa declarando que nosso único consolo na vida e na morte é o fato de não pertencermos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Isto é muito significativo porque, se pertencemos a nós mesmos, estamos sob nossos próprios cuidados. Mas se pertencemos a Cristo, estamos guardados sob os cuidados das mãos seguras e capazes dele. A diferença é que somos incapazes e inoperantes para garantir segurança e salvação a nós mesmos. Mas Cristo é eficaz e cuida dos que são seus. Com este cenário em mente, quero analisar com os amados 4 tópicos sobre a história do homem que pertence a Cristo. Foi criado bom, caiu em miséria, foi resgatado e consolado e responde com gratidão. Primeiro tópico que eu quero abordar: o homem foi criado bom. Deus, em seu grande amor, criou o homem bom, conforme nós podemos ver aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.
Então o homem, ele foi criado bom. Deus o capacitou, Deus o criou para a sua glória. Deus o capacitou com inteligência e o colocou para viver num lindo jardim, desfrutando assim de todas as benesses, de todo o benefício, de todo o amor de Deus. O próprio Deus o visitava diariamente no final da tarde, conversava diretamente com o homem. O próprio Deus se preocupava com o bem-estar do homem. Deus se preocupou tanto com o bem-estar do homem, que quando Deus havia criado o primeiro homem, chamado Adão, Deus observou que ele não seria completo sem a sua auxiliadora. E Deus então criou uma auxiliadora idônea para o homem. A mulher é um grande presente que Deus deu para o homem. E Deus então ele cria a auxiliadora para o homem. Tudo isso demonstra o amor de Deus para o homem. Os animais do campo estavam lá a serviço do homem. O solo produzia frutos sem que o homem precisasse derramar o suor do seu rosto. Todas as coisas estavam ali em favor do homem, para o bem-estar do homem. Este é o Deus que vos apresento como Deus Pai de toda a consolação, o Deus que ama o homem e a mulher que Ele criou. Nós vemos que, embora Deus tenha criado o homem bom, o livro do Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, diz que o homem caiu em muitas astúcias, ou ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7, 29 diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Como erroneamente algumas pessoas dizem que Deus criou o mal moral, a maldade, Deus determinou o pecado. Não, ou até pensar isso é blasfêmia, conforme diz as nossas confissões. Deus criou o homem bom, pois Deus viu tudo o que criara e viu que era muito bom. E nossos pais, no estado de inocência no Éden, eles eram bons, segundo as Escrituras. E segundo as Escrituras, por meio de Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, diz que: eis o que tão somente achei, que o homem foi criado bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então nós vemos que a responsabilidade pelo mal que acomete o homem é do próprio homem. Pois o homem se meteu em muitas astúcias e ele continua se metendo em muitas astúcias até hoje. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10, ele vem dizer que não há nenhum justo sequer, não há nenhum. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. É como se o homem tivesse se encerrado na sua própria condenação. Aquele que foi criado para usufruir de todos os benefícios de Deus, aquele que era acariciado com Deus, que era o alvo da preocupação de Deus, e Deus fazia para aquele homem todas as condições possíveis para que ele vivesse bem e feliz. É como se o homem tivesse trocado tudo isso por um único pecado, que o condenou eternamente. Seria como se você tivesse diante de você duas portas. Uma das portas, um quintal limpo, com diversas pérolas de muito valor que você pudesse usufruir delas, para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua família e para tudo mais. E na outra porta, um lamaçal com ervilhas jogadas na lama. Se nós colocássemos o animal, o porco, obviamente ele entraria na porta onde estava o lamaçal com as ervilhas jogadas na lama e rejeitaria as pérolas, o tesouro, num pátio limpo. O porco faria isso. O homem fez exatamente isso na pessoa de Adão. Estava diante dele uma porta aberta com todos os benefícios possíveis e tudo o que era necessário para que ele fosse feliz. Lembre-se, até mesmo a sua auxiliadora, Deus providenciou para que o homem e a mulher fossem felizes eternamente no jardim.
Mas o homem escolheu a porta errada. E eu quero dizer para os irmãos que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas, pois as nossas escolhas de hoje, elas estarão atrás da porta do nosso futuro. Um dia abriremos a porta do futuro e depararemos com as escolhas que estamos fazendo hoje. Porque cada escolha que fizermos, ela vai gerar uma consequência para o futuro. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Um dia eles abriram as portas do futuro e estava diante deles a consequência do pecado, fruto da escolha que eles fizeram. O homem, então, ele foi criado bom, mas se meteu em muitas astúcias. E ao se meter em muitas astúcias, o homem caiu em miséria espiritual e em miséria física. O pecado do homem trouxe maldição ao mundo. E eu quero convidar a amada igreja do Senhor Jesus Cristo a observar isso no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 17. Aqui diz o seguinte: e a Adão disse, ou seja, é Deus que está falando com Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa, com fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Vemos aqui uma misericórdia maravilhosa daquele ser cuja essência é amor e benignidade. E alguém pode perguntar, mas como assim? Se Deus está castigando o homem aqui, se Deus está decretando que ele deve comer do solo pelo fruto do seu rosto, das suas fadigas, como assim um Deus misericordioso? Sim, um Deus misericordioso e benigno, um Deus de amor, porque ao homem a punição deveria ser a morte, porque o salário do pecado é a morte. E Deus, na sua aliança, havia dito: do jardim inteiro comereis, menos do fruto dessa árvore, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. E houve ali a morte espiritual. E a misericórdia de Deus nós vemos aqui estampada quando Deus diz: maldita é a terra por tua causa, do fruto dela comerás pelo suor do teu rosto, pela tua fadiga. Isso é misericórdia de Deus, porque em vez de Deus simplesmente fulminar o homem, ou lançá-lo já, as duas pessoas que representavam a humanidade, lançá-lo já no inferno eterno, como punição do pecado, Deus permite que o homem possa manter ou gerar a sua descendência. E Deus não proíbe a terra de produzir o seu fruto. Deus mantém, por pura misericórdia, o dom natural da terra que o próprio Deus criou de produzir fruto. Sendo assim, hoje, nos dias de hoje, o homem mais ímpio que existe no mundo pode ter um alimento sobre a sua mesa, porque a terra continua produzindo o fruto, e isso é misericórdia de Deus. Então nós vemos que Deus criou o homem bom, mas o homem se meteu em muitas astúcias, e o homem então quebrou a sua aliança com Deus, e o homem caiu em miséria. Mas Deus, por absoluta graça, por misericórdia, por amor, Deus então resgata e consola o homem. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, leremos o verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então Deus, embora Deus tenha criado o homem bom, mas o homem se metido em muitas astúcias, e o homem pela sua própria vontade e culpa caiu em miséria profunda, Deus simplesmente não condena de forma imediata aquele homem a passar a sua eternidade toda no inferno. Mas pelo seu amor, Deus resgata a sua igreja, Deus resgata os seus eleitos. Vede
com que grande amor Deus nos amou. Veja que grande amor Deus tem por nós, a ponto de enviar o seu próprio Filho, conhecido como Jesus Cristo, que se esvaziou de toda a glória de ser Deus, veio a este mundo, tornou-se homem, nasceu de mulher, pisou neste mundo tenebroso, no fundo do abismo, sofreu angústias, dores, perseguições, uma condenação injusta, abandono, traições. Quem não se lembra do beijo da traição de Judas? Tudo isso para resgatar o seu povo, para resgatar a sua igreja. Vede com que grande amor Deus nos amou. Veja como era eterno, veja como era profundo, veja como era verdadeiro o amor de Deus em Adão e Eva. O amor de Deus que Deus mostrou, revelou para Adão e Eva. Deus envia o seu próprio Filho por mim e por você. O mesmo amor que Deus manifestou sobre Adão e Eva é o mesmo amor que Deus manifesta sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vede com que grande amor Deus nos amou. Mas não para nisso, porque o mundo mergulhado em pecado, a terra em maldição, por nossa causa mesmo, por causa do próprio homem, no nosso representante federal no Éden. Deus então nos resgata, mas não é só isso. Deus também nos consola em todas as nossas aflições. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz que a criação geme de dor, por causa da vaidade com que ela foi sujeita. Diz que nós, os eleitos, gememos, esperando a ardente expectativa de sermos, de fato, colocados no posto de filhos de Deus, onde não haverá mais choro nem lágrima. E o mesmo capítulo 8 de Romanos diz que o próprio Deus geme por amor a nós. Diz que o Espírito Santo geme diante de Deus, com espíritos inexprimíveis, intercedendo por nós. Porque nós simplesmente não sabemos nem como convém orar. Então o próprio Deus geme com gemidos inexprimíveis, por amor de nós. Vede com que grande amor Deus nos amou. Vede que grande amor Deus tem por nós. O amor jamais acaba. O amor de Deus, que é o amor perfeito, ele jamais acaba. E não há nada que pode nos separar do amor de Cristo. O amor perfeito e puro, o amor que jamais acaba. Vede com que grande amor Deus nos amou. Se nós olhássemos, ou se nós olharmos de forma sincera para a nossa vida, para nós mesmos, para as coisas que já fizemos, para as coisas que já falamos, para as coisas que já pensamos, se nós olharmos e pudermos olhar para nós mesmos com toda sinceridade, de forma nua, totalmente, nós não conseguimos compreender esse amor de Deus por nós. Porque nós olharemos e pensaríamos assim: eu, por muito menos que alguém me fizesse, eu não conseguiria manter um amor tão grande. O amor que eu sentiria por essa pessoa, mesmo que ele fosse um amor ardente no começo, mas uma pessoa que fez tudo isso, como eu já fiz com Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, por isso será visto como justo no teu falar, justo no teu julgar. E se nós olharmos para nós mesmos e olharmos todas as coisas que nós já fizemos, pensamos ou falamos, ou o bem que nós deixamos de fazer, e nós formos sinceros, como Davi foi na sua confissão diante de Deus, ou nas suas confissões diante de Deus, nós não entenderemos, irmãos, como que este amor de Deus por nós continua intacto, puro, forte, ardente, profundo sobre nós, a ponto de enviar o seu próprio Filho. E aquele que enviou o seu próprio Filho por amor a nós, não nos dará também com ele todas as coisas?
Como? É impossível. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Vede com que grande amor Deus nos amou. O nosso amor seguramente não seria tão profundo e tão ardente como era no começo, se nós amássemos, se nós colocássemos uma pessoa como alvo do nosso amor, e essa pessoa fizesse o que nós já fizemos contra Deus, fizesse contra nós. Poderíamos até continuar amando, mas certamente seria um amor desgastado. O amor de Deus por nós continua um amor profundo, a ponto de morrer por nós, a ponto de enviar seu próprio Filho padecer numa cruz por nós. E além disso, além deste amor que nos resgatou, estando nós vivendo num mundo onde a maldição do pecado está presente por culpa do próprio homem, e a miséria em que o próprio homem se colocou, Deus ainda consola esse homem e usa esse sofrimento para alcançar novas pessoas. Te convido a voltar lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias. Veja a coluna que mantém o amor de Deus por nós, profundo e ardente, como era por Adão, como ele sentia por Adão e por Eva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, toda consolação. Você é consolado nas mais diversas situações que você passa pela sua vida. Deixa a palavra de Deus como água regeneradora te limpar de dentro para fora. É Ele, verso 4, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Olha que amor profundo, que amor ardente, que amor intocável, que amor irreparável. Que amor que nos constrange, um amor que nós nem conseguimos entender direito, porque nós não somos capazes de amar dessa forma. Nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, mas nós não somos capazes de amar alguém que tenha feito tão mal para nós. Nós não somos capazes disso. De amar profundamente, não. Nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de usar de misericórdia, mas de amar profundamente com toda a intensidade alguém que tenha feito tão mal contra nós. Nós não conseguimos. Veja como o amor de Deus é perfeito e como o nosso melhor sentimento, o melhor sentimento que nós podemos expressar na nossa vida, veja como ele é imperfeito. Mas Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Justamente por ser o amor perfeito. Então, ele nos conforta em toda a nossa tribulação, ou seja, a tribulação provém da maldição do pecado que nós mesmos nos colocamos nessa condição em Adão. E mesmo assim Deus nos resgata e nos consola. Deus poderia simplesmente deixar-nos pagar as consequências de tantos pecados que nós já cometemos. Mas esse amor é tão inexplicável, é tão impossível de entendermos, que Deus ainda nos consola e nos conforta em meio às tribulações que são mais do que justas para nós, de forma que será tido como justo no teu falar e justo no teu julgar. Nós reconhecemos que passar tribulação é pouco para o mal que nós já fizemos, porque o nosso pecado contra Deus merecia a morte. Mas Deus, além de nos resgatar, Ele nos consola e nos conforta, para podermos consolar, olha um objetivo, os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, não há necessidade de procurarmos livros e mais livros, de teólogos e mais teólogos sobre o sofrimento. Basta nós lermos estes 3 versículos aqui, esses 2 versículos aqui, até o verso 6, de 3 a 6,
que nós vamos entender o porquê do sofrimento do eleito, o porquê do sofrimento da igreja, o porquê do sofrimento das pessoas, para que através do nosso sofrimento, que nós sejamos consolados por Deus e que nós consolemos outras pessoas, a fim de que essas pessoas também sejam alcançadas pelo reino de Deus, como somos ferramentas nas mãos de Deus. Assim, entendemos que o nosso sofrimento é nobre, não por nós, não pela nossa força, porque nós merecemos muito mais do que a leve e momentânea tribulação que passamos nessa vida. Mas Deus nos conforta no nosso sofrimento e usa o nosso sofrimento para alcançarmos outras pessoas que pelo sacrifício de Cristo na cruz alcançarão misericórdia. Eu vou ler do 4 ao 6 para que fique mais claro. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Verso 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, assim como os sofrimentos de Paulo serviu para alcançar aqueles irmãos da igreja de Corinto, e por ser essa carta uma carta volante para as igrejas e uma carta doutrinária, este sofrimento serve para consolar cristãos até hoje. Assim também o nosso sofrimento e as nossas tribulações servem para consolar aqueles que estão passando por momentos de angústia. Lembre-se que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Cristo se fez homem e sentiu na pele as nossas fraquezas. Assim que o nosso sofrimento nos leva a nos compadecer daqueles que hoje estão passando por algum tipo de angústia. Se nós não tivéssemos sofrimentos, nós nem saberíamos como consolar uma pessoa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas pessoas sofrem apenas por condenação e juízo de Deus. Outros sofrem para que possam consolar aqueles que igualmente estão padecendo algum tipo de aflição e angústia. Então o homem resgatado, ele foi criado bom, mas se meteu em muitas astúcias. O homem caiu em miséria, mas o homem foi resgatado e consolado por Deus, e é consolado até hoje pelo Deus de toda consolação. O homem, então, pode responder a tudo isso com gratidão. Ele não só pode, ele deve responder isso com gratidão. Porque ele foi criado bom, ele foi alvo do amor de Deus desde o princípio, mas ele escolheu o estado de miséria, ele escolheu a maldição do mundo, ele escolheu a consequência do pecado. Mas Deus o resgatou e o consolou e o consola. Então o homem pode responder com gratidão. Quero te convidar a ver em 1 João capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu quero convidar você a ir lá no Salmo 34, que nós já lemos, e vamos ver as ações do consolo de Deus que estão expostas aqui nesse Salmo. Irmãos, eu tenho certeza que você já foi alvo de consolações de Deus e conforto. Talvez você não reconheça e talvez você não lembre, mas você foi alvo das consolações de Deus. E você continuará sendo alvo das consolações e do conforto de Deus. Por isso, nós respondemos com gratidão. Vamos ver aqui algumas ações de Deus. Verso 4 do Salmo 34. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, consolação e conforto. Pessoas que estavam atemorizadas, inseguras, com medo de alguma coisa, seja esta coisa algo real, um perigo verdadeiro ou um perigo imaginário. Não importa, o que importa é que a pessoa estava sofrendo de insegurança. A maioria dos medos que nós sentimos, eles nunca se concretizam.
mas nos faz sofrer. E aqui o salmista declara: busquei o Senhor e veja a consolação e o conforto, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Está temendo alguma coisa? Está inseguro? Está com medo do dia de amanhã? Lembre-se do Deus de toda a consolação, o Pai das misericórdias. Busca Ele, porque Ele vai te acolher e te livrar de todos os seus temores. Verso 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Passamos tribulação, todo mundo passa. Não há ninguém que tenha pisado neste mundo que não tenha passado por tribulação na sua vida. A grande diferença é onde eu vou buscar refúgio. Muitas pessoas adquiriram vícios, porque não suportaram a tribulação e buscaram refúgio em lugar errado. Outras pessoas buscam refúgio em pessoas, em amantes, em amores, que só vão comprometer mais a sua vida. Mas se nós lembrarmos nos momentos de tribulação do Pai das misericórdias e do Deus de toda a consolação, e nós o buscarmos, e nós clamarmos, Ele nos ouvirá. Clamou este aflito, veja, clamou quem? Alguém aflito, uma pessoa aflita. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, consolo e conforto. Verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Males e perigos que nós nem sabemos que fomos livrados na vida. Nem sabemos. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja com que grande amor Deus tem nos amado. Não só nos amou, mas continua nos amando. E continua manifestando esse amor, e continua manifestando misericórdia e consolação. A Deus toda a glória, e Deus seja louvado. Verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Veja bem isso, irmãos. Não está negando as aflições do mundo, nem o sofrimento do mundo, mas está declarando que de todas as aflições Deus nos livra. É muito interessante o que eu acabei fazendo sem querer, anotando na minha Bíblia, sempre as aflições que eu tinha, as angústias pelas quais eu passava, e eu ia orar, e muitas vezes de madrugada, pela questão do silêncio, de ficar sozinho ali, e anotava na minha Bíblia as minhas orações, a minha preocupação. E hoje eu pego aquela Bíblia tão antiga que está desencadernando inteira e vejo as datas, irmãos, e as angústias. Irmãos, Deus deu tanto livramento que eu nem lembro mais as aflições que eu estava passando. Se eu não tivesse anotado naquela Bíblia, eu nem lembraria. Conforto de Deus, consolação de Deus. E assim você também é consolado, e você também será consolado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E a resposta grata do homem, deve ser de fato de gratidão. Veja aqui do verso 1 ao verso 3: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Por que isso é possível? Porque eu sei que eu não vou deixar de passar tribulações ou angústias ou aflições, que eu não sou melhor do que o meu semelhante. Mas Ele me livrará de todas as aflições, na angústia Ele estará comigo. Se eu clamar, Ele me ouvirá, me acolherá, me livrará dos meus temores. Portanto, a minha resposta para Deus é gratidão. Porque o mesmo amor que Deus demonstrou por Adão e Eva, o mesmo amor que Deus demonstra para a sua igreja, enviando o seu próprio Filho. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Veja, a nossa glória não é pela nossa capacidade ou habilidade em fazer alguma coisa, ou construir algo, ou conquistar coisas. A nossa glória é no Senhor.
Se comemos, para o Senhor comemos. Se bebemos, para o Senhor bebemos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Ele é o nosso consolo na vida e na morte. O nosso consolo na vida e na morte é que nós não pertencemos a nós mesmos. Porque se nós pertencêssemos a nós mesmos, e muitas dessas tribulações pelas quais passamos, nós teríamos naufragado. Mas como nós pertencemos a Ele, as mãos seguras e capazes dele estão cuidando de nós e oferecendo consolo e conforto. Nunca abandone um culto. Nunca deixe, nunca passe um domingo na sua vida sem cultuar o teu Criador. Nunca faça isso. Nunca quebre o quarto mandamento. É o mínimo que nós podemos responder como gratidão. É o mínimo. Cultuar ao nosso Deus. Verso 3. Engrandecei o Senhor comigo. Veja isso. Vamos fazer isto juntos, em santa comunhão. Não existe congregação de um homem só. Não existe isso. Seria até um erro gramatical. A congregação é o ajuntamento. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Todos com o mesmo espírito e a mesma gratidão. Passamos por situações diversas na vida e temos passado por coisas diferentes ao longo das nossas vidas. Mas todos nós passamos aflições e angústias. Todos passamos tribulação. E o Senhor nos livra de todas. Também a contemplação, irmãos, é a nossa resposta de gratidão. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Continuemos clamando, verso 6, clamou este aflito, ou seja, em meio às aflições, nós vamos para o nosso refúgio. Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e os livrou de todas as suas tribulações. Versos 7 e 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Não faltará o consolo e o conforto. Nosso consolo na vida e nosso consolo na morte. Ele nunca nos abandonará. Vivos ou mortos, somos do Senhor. E verso 17. Manter-se em justa piedade é uma das formas de nós demonstrarmos gratidão a Deus. Verso 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Esses que clamam são justos. Eles se mantêm em justa piedade. Ele é justificado por Cristo e ele é perseverante. Por isso fala aqui, clamam os justos. Não é clama qualquer pessoa. Ou, se eu não viver perseverando, eu não posso me enquadrar nesse justo que clama aqui. Porque o justo é aquele que é justificado por Cristo. O justificado por Cristo, ele vai perseverando na sua fé. Ele vai cultuando o seu Deus. Ele vai alimentando a comunhão. Ele vai cuidando uns dos outros, como membros de Cristo. E aí nas aflições, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E eu quero terminar esse sermão. Note que o sermão, irmãos, é para a glória de Deus, mas é também para a nossa instrução e para a nossa edificação. Temos consolo e conforto. Não abandone nunca, jamais, em hipótese alguma, o Deus das consolações, o Deus de todas as consolações e o Pai das misericórdias. Não abandone Ele. Jonas, na sua oração, capítulo 2, verso 8, diz assim: aquele que se entrega à idolatria vã, abandona aquele que lhe é misericordioso. Idolatria vã é achar que não precisa mais de Deus. Não precisa de Deus. Eu posso viver muito bem sem estar nos cultos. Se eu quiser fazer oração em casa, eu faço. Eu não preciso seguir a palavra de Deus. É isso que é idolatria vã. É uma idolatria vã. É onde você está se colocando como fonte do seu próprio cuidado. Você não precisa de Deus. Isso é uma idolatria vã. As pessoas que têm se colocado nisso,
que caíram nesse erro têm abandonado aquele que lhes é misericordioso. Lembre-se sempre com que grande amor Deus nos amou. Portanto, todo justo o encontrará, todo homem piedoso o encontrará em tempo de lhe fazer súplicas. E eu quero terminar este pequeno sermão com a resposta aqui da pergunta 2. O que você precisa saber para viver e morrer neste consolo? Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria. É a primeira coisa que nós temos que saber. Como são grandes os meus pecados e miséria. Isso daqui me condena muito fácil. É como mergulhar numa areia movediça. Meu próprio pecado me puxa para baixo. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria? Me entregando totalmente a Cristo. Sendo submisso totalmente à vontade de Deus, ao amor de Deus, ao Pai das misericórdias, ao Deus de toda a consolação. Vede com que grande amor Deus tem nos amado. E finalmente, terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação? Estando junto, em comunhão, cultuando em todo o dia do Senhor. Deus te deu saúde, Deus te deu pernas, Deus te deu condições. Não negligencie os cultos. É parte da nossa gratidão. Tendo uma vida piedosa, se preocupando com o que os outros estão passando. Tendo uma vida misericordiosa, pois dos misericordiosos é o reino de Deus. E também somos gratos a Deus, demonstramos a nossa gratidão a Deus, sendo limpos de espírito, ou manso de espíritos, limpo de espírito, ou seja, não alimentando nenhum tipo de vaidade ou arrogância, ou prepotência, esses orgulhos, esse tipo de coisa, porque nós sabemos quão grande é a nossa miséria dos nossos pecados. E nós sabemos com que grande amor Deus nos amou. Então a nossa resposta, aquele Deus que nos resgatou e nos consola, nos conforta, a nossa resposta a Ele é gratidão. Então não há motivo nenhum para eu ser orgulhoso, ao contrário. Eu só tenho motivo para ser grato, porque os meus pecados mereciam condenação, mas Ele me resgatou e me consola em todas as minhas angústias, me livra de todas as minhas aflições. O homem não tem condição de ser orgulhoso diante de Deus, mas a nossa resposta deve ser a gratidão. Convido a amada congregação que se coloque em pé. A resposta desse sermão hoje será um hino, será o hino